chegou o momento tão esperado. Tão esperado, porém não tão alegre, porque estamos com muita ausência, e essa ausência é compreensível, que vai durar por um bom tempo. Mas esperamos que esse tempo seja curto, se Deus quiser. Entre a ausência está a ausência das crianças e também dos pré-adolescentes, que por cuidado familiar vão demorar um pouco para se agregar a nós. Em todo caso, sejamos todos bem-vindos para este nosso primeiro culto presencial depois de 1 ano e meio de ausência. Sejam bem-vindos também aqueles que vão acompanhar este culto, que será postado na internet para as 19 horas. Que nós possamos ter um momento de refrigério ligado à saudade e à gratidão. Em todo caso, este é o momento, primeiro domingo do início da primavera, para, com alegria, cantarmos alegremente. E é o que vamos fazer, colocando-nos em pé. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, como acabamos de cantar, estamos alegres, ó Deus. Alegres por estar na Tua casa, alegres pelos Teus cuidados, Senhor. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue dispensando da Tua graça sobre a vida de cada um. Esteja conosco, Senhor, nos dê um dia abençoado e que o Senhor receba toda a nossa honra e gratidão. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 4. E eu estarei lendo dos versículos 32 até o 35. Essa é a primeira leitura que eu estarei fazendo, Atos, capítulo 4, do 32 e 33. E os irmãos acompanham.
Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, e depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Vamos agora para a segunda leitura. Está no capítulo 2, Atos mesmo, capítulo 2. De 42 até 47. Atos 2, 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É com muita alegria, irmãos, que nesta manhã, neste dia, nós podemos estar juntos mais uma vez. E eu convido vocês a ficarem em pé para a gente entoar os cânticos. E o primeiro cântico já fala dessa alegria. Bom é estarmos aqui. Podendo
segundo cântico, irmãos, é em gratidão pelo privilégio da nossa contribuição financeira. Que Deus continue abençoando cada família, né, que está sustentando a vida financeira da igreja, juntamente com as demais famílias. Estaremos agradecendo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, continuamos, ó Pai, na Tua presença, Senhor, os nossos corações agradecidos e louvando, Senhor, por muitas bênçãos que temos recebido de Ti, Pai. Louvando, Senhor, por cada irmão, Senhor, que tem contribuído para a Tua obra, Senhor, aqui nesta igreja. Amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. E agradecemos, Senhor, por cada irmã também, Senhor, que tem tido saúde, que tem tido trabalho, Senhor, para estar, Senhor, contribuindo para a Tua obra. Amém. Ó Pai querido, também esteja, Pai, cuidando de cada irmão, Senhor, aqueles que estão passando por necessidades, por falta de trabalho, Pai. Que o Senhor esteja abrindo as portas, Senhor, e preparando o trabalho para eles também, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque pudemos hoje estarmos aqui para louvarmos, para contribuir, Senhor, para a tua obra. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém. Como eu disse inicialmente, nossa alegria não é plena
pela ausência de irmãos e irmãs aqui. E também não é plena pela ausência de irmãos e irmãs que nunca mais estarão presentes conosco porque Deus os levou. Eu me refiro ao seu Luiz, ao seu Amaro e a Cida. E além deles, familiares deles e nossos que também partiram para a glória. Então quero convidar os irmãos nesta hora para que todos nós estejamos orando silenciosamente. Quando falo silenciosamente, aquele silêncio do meu coração, do nosso coração, agradecendo a Deus pela vida desses irmãos. Um momento de oração póstuma, de oração de saudades. Senhor Deus e Pai, Tu sabes o que se passa em nossos corações nesta hora. Tu sabes da nossa alegria e da nossa tristeza. Tu sabes das saudades que nós temos dos irmãos que partiram e da alegria que temos no coração por todos os demais irmãos que estão presentes aqui, estão vivos. E nós queremos, ó Deus, render graças a Ti nesta hora, pela vida de irmãos, membros dessa comunidade, que nos deixaram neste período de pandemia. O seu Luiz, a Cida e o seu Amaro. E extensivamente nós queremos orar também por todos os parentes nossos que nos deixaram. Agradecidos pela vida deles, ao mesmo tempo pedimos que a Tua graça continue presente na vida de todos nós, familiares ou não. Que a Tua graça continue presente na vida dos mais de 400 mil brasileiros que perderam a vida neste tempo. Pedimos que Tu não te apartes de nós. Pedimos que nós não nos apartemos de Ti também. Nós oramos em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Momento de edificação. Eu quero convidar os irmãos para acompanharem ou abrirem suas Bíblias no Salmo 133. É um salmo muito conhecido de todos nós e nós queremos meditar nele nesta oportunidade. Salmo 133. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes.
É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. 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 O primeiro versículo lido é chave para nós nesta oportunidade, neste momento. Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Começo falando de um pequeno episódio cultural. Os moradores da cidade de Tatuí, onde nascemos e onde vivemos bom tempo, até o final da década de 1960, mais ou menos, tinham de quando em quando alguns bordões, ou seja, algumas palavras-chave que faziam parte do vocabulário da cidade, não era nem regional, e que possuíam para eles e para nós um significado próprio. Um desses bordões era formado apenas por uma letrinha, a letrinha O, que era usado quando nos víamos, quando nos encontrávamos, como forma de cumprimento, e isso acontecia nas casas, nas escolas e até mesmo nas reuniões da igreja. Não era um oi, não era um bom dia, não era um olá, era só um ó. É assim que se cumprimentava. Isso me faz lembrar muito as minhas cunhadas, que ainda eram pequenas na época, pré-adolescentes e adolescentes. Quando elas viam a gente, e eu era uma novidade, assim, digamos, na vida da família, formado por maioria de mulheres, elas corriam para mim com alegria e diziam: ó, Uriel. Era muito gostoso ouvir aquilo. Só que, mais recentemente, conversando entre família, nós achávamos que não tinha sentido aquele ó. O que significa um ó? E o que nós descobrimos é que aquele ó não era composto apenas pela palavrinha o acentuada. No fundo, o que representava o nosso ó era um o com um H e com um ponto de exclamação. Do mesmo jeito que está aqui a primeira palavrinha do Salmo 133, ó. Ó, como é bom! Ó, como é maravilhoso! Ó, como é lindo estar com você! Como o nosso ó de agora. Ó, como é gostoso rever os irmãos. Ó, como é gostoso pelo menos encostar punho com punho, sem poder dar um abraço, mas mesmo assim é muito gostoso. E é isso que nós encontramos neste salmo. E no salmo está como sinal de admiração,
de espanto, de alegria intensa, alegria enorme, como essa alegria que se mistura à nossa emoção neste momento. Pois bem, é com essa exclamação que o Salmo inicia, o Salmo 33, lembrando que não fica apenas com o ó de cumprimento, mas o primeiro versículo do Salmo diz a razão dessa alegria do ó como é bom. E é bom porque estamos juntos. Eu queria, neste domingo primeiro da reabertura dos nossos cultos, deixar com vocês essa palavrinha como meditação, e eu queria ver com 2 detalhes apenas a importância dessa alegria, desse entusiasmo, dessa determinação de nós dizermos ó como é bom. Para nós a alegria se dá em razão do vírus que nos separou e que ainda mantém irmãos separados por conta de cuidados especiais recomendados. Mas não foi por isso que esse salmo foi escrito. Esse salmo foi escrito numa época em que o povo de Israel viveu um duro momento de separação, que durou mais ou menos 200 anos, tempo suficiente para o aparecimento de várias gerações aparecendo e o povo plenamente separado. A história bíblica, em resumo, conta que após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono, mas devido às decisões malucas que ele tomou, causou um enorme descontentamento na vida do povo. Dentre tantos projetos desse novo governo, estavam os altos impostos, o trabalho forçado, uma corte real extremamente luxuosa e os privilégios também que tiveram algumas das 12 tribos de Israel, entre elas a tribo de Judá e de Benjamim, que moravam no sul do país. Com essa crise de governo, com essa crise social e também com a crise moral, foi o suficiente para que 10 tribos que moravam na região norte do país se separassem, proclamando Jeroboão como seu rei. E assim Israel ficou dividido entre aquilo que conhecemos como o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte tendo como capital Samaria e o reino do sul tendo Jerusalém como capital. A união entre os dois reinos só viria a acontecer 7 anos depois de Davi ter sido rei de Israel, ou coroado rei, logo após a morte de Saul, a época em que Jerusalém se tornou não só a capital nacional e política do povo, mas também o centro religioso. Após muitos anos de ruptura, o povo estava agora, novamente, adorando a Deus lado a lado, mas essencialmente convivendo, além do encontro no templo de Jerusalém, convivendo novamente como um povo único, que podia se entrelaçar entre si, que podia se abraçar, onde não havia mais inimigos perigosos. É diante desse sentimento exultante de ver o povo coeso, reunido, juntos, que o salmista, o autor do salmo, que é Davi, apresenta 2 enfoques que são celebrados. O primeiro enfoque é o enfoque da união fraternal. A importância da união fraternal
Por isso o Salmo diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A primeira coisa que devemos notar é que a união de que o salmista fala não é simplesmente um encontro qualquer ou um encontro numeroso da comunidade de Israel durante uma festa. Não era um encontro interesseiro, não era um encontro simplesmente formal, não era um encontro que visava vantagens, era um encontro esperado, muito esperado, de povo do norte conviver com o povo do sul e o povo do sul conviver com o povo que morava no Reino do Norte. Quando eu falo não era um encontro qualquer, quero dizer que não era um encontro qualquer como um aniversário que nós tanto prestigiamos, como a celebração de algum ato familiar. Era um acontecimento geral que abrangia todo o povo. Então ele fala de algo perene. E o primeiro deles é o bom. E não há como explicar essa palavra. Se é bom, é bom. Se não é bom, não é bom e passa a ser ruim. E a mesma palavra, bom, pode ser colocada como aquilo que é formoso, aquilo que é magnífico, aquilo que é precioso, aquilo que tem um enorme valor para todos nós, produzindo benefícios coletivos, benefícios individuais, através desse vínculo fraternal. Em outras palavras, há valor prático e rico e positivo nessa unidade comunitária que ocupa a nossa preocupação nesse instante. Claro, preocupação positiva, nós estamos juntos mais uma vez. O segundo detalhe, ou segundo adjetivo que qualifica a união entre os irmãos é o prazer, é por ser prazeroso. Sendo assim, a união não é apenas matéria de cálculo, de planejamento. Ela revela aspectos íntimos como a alegria, como a segurança, como a cumplicidade de um para com o outro que a comunhão estabelece, e tudo isso faz parte do pacote da comunhão. Outro sentido da palavra é a palavra, além de bom, é a palavra agradável, que também, por si só, tem uma explicação. Se é agradável, é agradável. Se não é agradável, não é agradável. E Davi estava falando de uma fase profundamente agradável, deleitoso, harmonioso, bom, maravilhoso. A conclusão é que não se pode dispensar, nunca mesmo, a bênção da união entre irmãos, sejam eles irmãos da comunidade local, sejam eles irmãos da comunidade não local, e sejam eles até irmãos de outras confissões religiosas. O que pode ser comparada, ou com o que pode ser comparada a união fraternal? Davi usa dois detalhes que são altamente significativos para este nosso momento também e para os próximos momentos que nós teremos pela graça de Deus. Após uma declaração clara sobre o valor da união entre os irmãos, o salmista introduz comparações a fim de expressar um pouco melhor o seu sentimento, o seu pensamento, e as figuras que ele propôs cumprem esse objetivo. Eu me refiro ao óleo e ao orvalho presentes no texto bíblico. Vamos pensar um pouquinho no óleo. Não era um simples óleo, como o óleo de oliva. Era um óleo
especial, era um óleo perfumado, era um óleo aromático, que era derramado sobre a cabeça daqueles que eram ungidos como autoridade religiosa. Nesse caso, ele cita o nome de Arão, e usa essa figura, às vezes um tanto esquisita, quando nós a lemos sem uma explicação, que desce, é colocado na cabeça, e que desce pela barba, e a barba de Arão, e desce sobre as suas vestes, e atinge até a orla. A orla seria a parte de baixo da vestimenta. É interessante, irmãos e irmãs, saber que, quando eu falo em óleo especial, que a produção desse material litúrgico demandava uma certa orientação. Em Êxodo 30, 22, 12 a 22, quando fala da consagração, diz que especiarias eram usadas para fazer parte daquele óleo que era derramado sobre Arão. Era mirra pura, era canela aromática, era cálamo aromático, era cássia, que tinha proporções certas. E é interessante que nesse texto que eu citei de Êxodo, existe até uma instrução ou uma receita para fazer esse preparado. E até mesmo havia instruções para que os hábeis perfumistas, os perfumistas especializados, fizessem aquela mistura a fim de dar um alto significado ao óleo que unge. Imaginem vocês o cheiro no momento, o perfume exalado no momento, a grandeza do momento, que é representado por Davi como a grandeza da comunhão, a beleza da comunhão, o perfume da comunhão, posso dizer até o cheiro que a comunhão tem. Vocês têm experiência sobre isso, lembrando de irmãos e irmãs que conviveram com a gente em tempos passados na igreja. Quanta bondade, quanta pureza, quanta solidariedade, quanto amor, quanto carinho. É como o óleo que desce pelas barbas de Arão. O segundo enfoque para clarear essa ideia é o orvalho do Hermon. O texto diz: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. A união é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. O monte de Sião ficava ao norte de Israel e era e é ainda um dos pontos mais altos da região. Esse monte é chamado, além de Hermon, o Monte Grisalho. Por que grisalho? Por ser constantemente coberto com a neve do meio para cima. Dizem que tem mais de 4.000 metros de altura este monte, então de 2.000 metros para cima era e é todo branquinho. Por isso o Monte Grisalho. E este monte, constantemente, pelo processo natural de evaporação, permite que escorra água e que produza pequeno nevoeiro que vai criando orvalho e vai regando toda a região, uma longa região de mais ou menos 400 quilômetros, desde este monte até o Monte Sinai, criando ali uma região altamente produtiva de cereais e também de criação. Esse orvalho
regava a terra, alimentava os córregos e rios, inclusive é um dos formadores do rio Jordão, principal fonte de água na região. Como eu disse, esse banho de orvalho torna a região fértil e coberta de vegetação como carvalhos, pinheiros e ciprestes, além da vinha, da plantação de uva abundante. Visitantes do acampamento, acampados perto do Ponte Irmão, contam que suas barracas amanhecem pingando água todos os dias pelo orvalho que cai durante a noite, como se houvesse chovido. Somos, assim, instruídos suficientemente por Davi para dizer que a nossa comunhão cristã é como orvalho de irmão. Comunhão cristã produz vida, produz alegria, produz esperança e vai frutificando vidas, vai alimentando vidas, vai mudando a face do mundo e das pessoas. Daí a razão de muita gente dizer: a minha vida mudou não apenas depois que eu aceitei a Cristo, mas a minha vida mudou depois que eu aceitei a Cristo e encontrei uma comunidade de irmãos que me ajudaram, que me ajudam e que me amam. Não é sem razão que muitos de nós, quando mudou de cidade, a primeira coisa que fez depois de se alojar na cidade foi fazer o quê? Procurar uma igreja, uma comunidade de irmãos. Nós temos, entre outros, alguns exemplos aqui. A Eni com Celso, quando vieram de Campo Grande para Londrina, procuraram a igreja. E a igreja encontrada foi a nossa, a 4ª IPI do Jardim Bandeirantes. Daniel com a Ireni, quando vieram de Osasco, e as filhas e o filho, também procuraram uma igreja, e essa igreja, para a alegria, foi a nossa. A Cíntia com o Jefferson e as filhas, quando vieram de São Paulo, também procuraram, até por informações lá em São Paulo, qual a comunidade que eles deveriam procurar. E a comunidade procurada foi a nossa, já aqui no Jardim Novo Bandeirantes. Com isso, podemos terminar a nossa fala dizendo que não há como encerrar este momento muito precioso sem falar no novo povo de Deus formado logo após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, bem como na sequência do Pentecostes, que foi o texto que a Mary Ellen leu em Atos dos Apóstolos. Atos registra que 50 dias após a ressurreição, muita gente foi até Jerusalém para celebrar o Pentecoste. Inicialmente, uma iniciativa de cultura religiosa. Era uma celebração famosa e tradicional. E lá estavam pessoas de todos os lugares conhecidos na época. Eram os medos ou árabes, eram os elamitas, eram os da Judéia, da Capadócia, da Ásia e assim por diante. Portanto, uma mistura de gente de línguas diferentes, de culturas diferentes, de crenças diferentes, presente no Pentecostes. Todos aqueles que ouviram e viram o fenômeno do Pentecoste, ouviram a pregação de Pedro, uma pregação explicativa, começando a falar da admiração de todo mundo entender o que estava sendo falado em sua própria língua. E Pedro, então, à vista disso, fez a sua pregação e, como resultado, houve muitas conversões. E Atos diz que a igreja crescia. Sabe o que é isso? É o resultado da graça divina, com o seu perfume do óleo divino, presente para
presente na vida daquele povo e transformando vidas. Era o frescor do orvalho, não o orvalho de irmão, mas agora o orvalho do Espírito Santo que escorreu, que derramou sobre eles, que encharcou todo mundo que estava ali, vivenciando e valorizando aquela unidade que só Deus pode criar e unindo todos um ao outro através do sangue do Cordeiro, fazendo com que todos eles se tornassem habitação do Espírito Santo, de modo que houve uma transformação radical. Que essa transformação radical continue havendo também entre nós. Que possamos valorizar dia após dia o valor do óleo, que é a graça de Deus escorrendo sobre a nossa cabeça, descendo pelo nosso corpo, chegando até as nossas vestes e criando aquele ambiente agradável com aquele cheiro gostoso. Que as nossas vidas também sejam encharcadas pelo orvalho, repito, não do irmão, mas o orvalho divino do Espírito Santo, a fim de conceder a nós muita alegria, muita disposição e muita esperança para continuarmos como homens e mulheres e como igreja a nossa missão aqui nesse lugar ou onde Deus nos colocar. Logo, logo nós estaremos com a plenitude dos irmãos presentes e a nossa reunião de comunhão, que é agradável, que é muito agradável, estará sempre prenunciando a reunião eterna como redimidos ao lado daquele que é o nosso único e grandioso pastor, o Senhor Jesus. É o que nós vamos cantar, colocando-nos em pé. Só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. É teu amor que nos une a ti. Espírito, adoramos a ti. E nosso Espírito, adoramos a ti. Um só rebanho, um só pastor. Tudo, ó Senhor, deste teu grande amor, só nos gloriamos na tua cruz. Louvado sejas, bendito Jesus. Louvado sejas, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor. Sim, esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer.
Vou fazer a oração final e antes da bênção nós faremos juntos a oração do Pai Nosso. É tão bom fazer juntos a oração do Pai Nosso num momento como este. Oremos então. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela união da qual nós podemos desfrutar com a presença de Teu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, que nos une, nos ensina e nos abençoa. Obrigado a Deus por esse momento, o primeiro de tantos que haveremos de ter neste templo e depois no outro momento, tendo outros irmãos que irão acompanhar o culto de hoje. Pedimos que as Tuas bênçãos caiam incessantemente sobre nós como orvalho de Hermon. Pedimos que as Tuas bênçãos produzam em nós, onde nós estamos reunidos ou não, aquele perfume agradável que desperta a paixão para que as pessoas estejam mais próximas de nós e, por consequência, mais perto de Ti mesmo. Pedimos que Tu abençoes aqueles que ainda não podem se fazer presentes. As crianças, os pré-adolescentes, alguns idosos e outros irmãos que, por cuidado pessoal e familiar, estão esperando um momento próprio de se agregarem aqui neste local. Pedimos que Tu nos concedas um final de domingo muito abençoado e abençoada também. Pedimos que seja esta semana. Nós oramos em nome de Jesus, agora e para sempre, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo continuem conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Podem sentar-se.
Amém.